Bom, a partir de agora a aula está sendo gravada, tá bom? Então, boa noite, sejam bem-vindos. Essa é a aula 4 de desenho geométrico. Nós vamos bater um papo aqui sobre alguns conceitos de desenho geométrico e acredito, né, que muita coisa que eu vou falar aqui você já tem um certo conhecimento, né? Esse assunto, ele normalmente ele é visto, né, no ensino médio, costuma ver também lá no ensino fundamental. Normalmente, né, dependendo do professor, né, muitas vezes o plano de ensino da matemática, ela direciona, né, para alguns conceitos de desenho geométrico. Eu, particularmente, eu lembro quando eu estudei, fiz o ensino fundamental, eu estudei desenho geométrico na prática, inclusive, com o uso de instrumentos, né? No ensino técnico, né, como eu fiz curso técnico também, estudei também desenho geométrico. E quando eu fui para engenharia, também estudei desenho geométrico. Então, assim, acontece, né, dependendo da escola, né? No curso técnico é normal. Não tem como você fazer um curso de desenho, né, de desenho técnico, sem estudar o desenho geométrico. E aí é o seguinte, o que eu vou falar aqui hoje, como eu disse, deve ser, assim, conceitos bem básicos, né? A gente vai falar de coisas bem elementares, mas tudo isso é importante para chegar lá no ponto que a gente quer, que é colocar vocês, né, dentro aí de condições para estar desenvolvendo, né, os primeiros desenhos aí, né? Hoje mesmo, né, eu vou estar passando para vocês um bloco de exercício e a aula de hoje ela tem esse objetivo de orientar vocês nesse sentido também. Então, a gente vai começar a falar do desenho geométrico fazendo uma reflexão, né, ou mesmo uma pergunta. O que é e como surgiu o desenho geométrico? Veja bem, nas aulas anteriores, quem está fazendo aí as atividades, né, os trabalhos, a gente abordou, né, a gente fez aí uma linha histórica do desenho de uma forma geral. A gente não preocupou muito em falar dos ramos, né, e das áreas do desenho técnico. Também não falamos do desenho geométrico, a gente não definiu área nenhuma, mas nós procuramos fazer uma abordagem mais geral do desenho. Então nós pegamos lá desde os primórdios da civilização, vocês pesquisaram aí, e viram que existe um processo evolutivo e que tudo que se diz a respeito de desenho muitas vezes se confunde muito com a própria evolução do homem ao longo da história. Aí eu queria saber de vocês, né, se vocês têm alguma visão sobre isso, e se dentro dessa pergunta que está na tela aí, né, você consegue, por exemplo, definir também quando foi que o desenho geométrico surgiu. Quando foi, né, e como surgiu, né? E também o que é o desenho geométrico. Alguém se habilita a responder isso aí? Estou julgando a pergunta para vocês. Um minutinho aí, se você quiser, dentro do seu conhecimento aí, o que, que vocês acham? Eu acho que quando aumentou o grau de complexidade das estruturas que o ser humano passou a fazer, precisou dos desenhos para se organizar. Porque assim, construir uma cabana, marca aqui, aqui, ali, fura e pronto. Agora, quando começou a aumentar o grau de complexidade para estruturas maiores, tipo Ah, aqueles zigurates que eles faziam, gigante, aí precisava de um planejamento maior. Né? mas você acha que existe dentro da cronologia histórica, né, da Uhum. evolução do homem, existe uma data assim específica? Ou você acha que isso foi assim de forma meio aleatória? O que que você acha? Eu acho que foi junto com a invenção da escrita, que a gente começou organizando. A escrita surgiu para organizar o comércio. Aí, uma hora ou outra, alguém que tinha um pouco, tipo, sabia escrever e usava isso no comércio, passou a usar isso para anotar as coisas de fazer os desenhos. Vamos ver aqui então. Eu trouxe algumas coisas aqui para a gente conversar, para a gente formar essa opinião aí. Olha só, a partir da evolução nas relações do homem com a natureza, então aí a gente percebe, né, os primeiros traços, né? O homem começa então a se expressar, né?
vocês viram lá as videoaulas que eu deixei lá no YouTube, né? Os links, vocês devem ter assistido. Só que aí, o que que acontece? Agora a gente está falando de uma forma mais sistematizada, né? Do desenho. Quer dizer, o desenho geométrico já não é mais aquele desenho muito aleatório. Ele já é um desenho mais, assim, precedido de conceitos, né? Então, existe agora digamos assim, uma base, né, de conhecimentos que vai ajudar o homem, de certa forma, a desenvolver um tipo de desenho mais sistematizado. Então, o que é que acontece? A gente percebe, então, que não existe, tá, Iago? Tá, pessoal? Estou falando para o Iago, mas valendo para todos vocês. Na realidade, não existe uma data certa, não existe uma pessoa específica para dizer assim, olha, foi essa pessoa que desenvolveu os primeiros conceitos de desenho geométrico. Não, não existe. Mas existe um movimento, né? E existe alguns eventos que foram acontecendo nesse período todo, né, que já dava um certo direcionamento para esse desenho mais sistematizado que eu estou falando dele. Então, está escrito assim, olha, quando, onde, quem formulou pela primeira vez em forma de desenho um problema que pretendia resolver, isso não se sabe. Quer dizer, como eu disse, não existe uma pessoa específica. Porém, a gente percebe que alguns povos mais antigos, então, se você buscar, né, a pesquisa e for pesquisar lá, você vai ver que é citado muito, né, os babilônicos e os egípcios, como os grandes povos aí que eles desenvolveram aí as primeiras teorias nesse sentido, né, de estar utilizando o desenho para resolver problemas que eles precisavam resolver naquela época, né? E aí, o que que acontece? A gente vai perceber, então, que existe nesse momento aí uma contribuição muito grande da área da matemática. Então eu queria que vocês entendessem o seguinte, que a matemática ela começa também digamos assim, a se desenvolver e ela começa a dar uma contribuição para a área do desenho. E aí que acontece, né, os primeiros avanços mais significativos para tornar esse desenho, né, que anteriormente ele era bem mais aleatório, e ele tinha um apelo muito mais, muitas vezes, como, como forma de expressão daqueles povos mais primitivos, mas aí a matemática chega e ela dá um novo tom. Quer dizer, algumas teorias matemáticas também, né, elas passam a dar essa contribuição aí, e eu poderia dizer para vocês que o desenho, então, avança nesse sentido aí, de se tornar um desenho um pouco mais sistematizado. Então, a matemática, até mesmo como ferramenta, né, de resolução de problemas, e aí eles começam a perceber também que ela poderia também auxiliar o desenvolvimento da área do desenho, né? O desenho como expressão gráfica também para a resolução de problemas. Então, apesar da gente citar os babilônios e os egípcios, mas foi justamente na época da Grécia Antiga, né? Os gregos aí, os grandes matemáticos da época, é que começaram a formular as primeiras leis, né? Os primeiros fundamentos matemáticos associados ao desenvolvimento dos conceitos do desenho gráfico. Então, o que que acontece, né? A figura, né, de Euclides, né, ela é bem relevante nessa época, e o Euclides ele é considerado, então, o pai da geometria, né? Veja bem, eu estou falando da geometria, eu não estou falando ainda especificamente do desenho geométrico, né? Mas eu estou falando, assim, da geometria que ela antecede, né, os fundamentos da geometria, então, é como se fosse a base, né, que vai sustentar aí as teorias futuras, que vai também nos ajudar a entender esses conceitos que eu estou dizendo aí para vocês, relacionados ao desenho geométrico. Né? A palavra, né, quando eu falo desenho geométrico, então ela vai ter né, assim, o apelo, né, quer dizer, esse direcionamento então para a geometria. Então, quando eu falo desenho geométrico, eu vou me fundamentar na geometria como ciência mesmo, né? E aí eu fiz aqui trouxe aqui um outro conceito, né, uma telinha aqui para vocês entenderem melhor.
Observa aí, pessoal, isso aí que eu fiz. Eu peguei aqui eu fiz um esquema, né, para mostrar para vocês onde que a geometria se encontra dentro do campo da matemática. Essa é um esquema mais básico, né? Aí não tem todas as áreas e nem todas as derivações, mas eu peguei a parte principal da matemática. Então, se vocês observarem aí, vocês vão ver que a geometria, ela é um ramo da matemática, é considerada, né, como se fosse um ramo da matemática. E dentro da geometria, a gente estuda também, né, ela é ramificada também em mais três áreas. E aí nós temos o que nós chamamos de geometria plana, e a geometria espacial e a geometria analítica, que eu acho que a geometria analítica vocês têm intimidade com ela, né? Quem está estudando Gaave aí? Hein? Geometria analítica? Sim ou não, o Iago? Então nós temos aí a Eu ramificação. já passei dela já, mas Pois é. Então, veja bem, a geometria plana e a geometria espacial. Então, a partir daí, né, a gente vai perceber, né, então, o desenvolvimento do desenho geométrico. E aí começa a aparecer o que nós chamamos das primeiras técnicas de construção geométrica. Qual que é o sentido, então, do desenho geométrico dentro do campo do desenho? É justamente para ajudar na resolução de problemas gráficos, né? Basicamente com o uso de instrumentos. Então, podemos dizer, então, que o desenho geométrico, que nós estamos tratando dele aqui, na verdade é um capítulo da geometria, né? E, como eu disse, né, basicamente a gente trabalha não assim muito voltado para desenvolvimento de cálculos, quer dizer, não existe muito assim, apesar de ser uma área também derivada que tem a participação forte da matemática e da geometria, mas o desenho geométrico é mais no sentido do desenvolvimento prático mesmo, utilizando aí alguns instrumentos, né, para estar resolvendo graficamente os problemas que nós temos aí. Então é como se fosse uma aplicação dos conceitos de geometria e, na prática, a gente poder resolver alguns problemas gráficos. Nós vamos, né, como eu disse para vocês, eu vou estar passando para vocês hoje um bloquinho de exercício, e a partir digamos assim, do desenvolvimento prático desse exercício, vocês vão perceber melhor, né, como que funciona isso, né? Quem já estudou desenho técnico e deve ter feito, né, a parte de desenho geométrico, né? E deve ter estudado também alguns fundamentos de geometria. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar tratar um pouco disso, né? Para poder aí a gente preparar vocês para os próximos assuntos aí que estão programados, né? Então, como eu disse, o que nós vamos focar mais na aula de hoje? Conhecer os fundamentos básicos relacionados ao desenho geométrico e executar as construções fundamentais de desenho geométrico, a partir da parte prática. Eu não sei se todos vocês já assistiram às aulas assíncronas que eu disponibilizei a partir do nosso portal, né, do nosso blog, mas lá eu deixei, né, umas videoaulas explicando de uma forma mais detalhada todos esses fundamentos de geometria, né? Vai falar do ponto, vai falar da reta, do plano. Lá também vai dar uma base boa para você sobre figuras planas e também vai falar um pouquinho sobre sólidos geométricos, né? E eu vou estar fazendo isso aqui também, assim, de uma forma mais simplificada, né? Porque nós só temos 50 minutos aí. Mas aí, gente, vocês podem, a gente vai conversar sobre o assunto aqui, depois vocês podem voltar lá e assistir essas videoaulas que eu falei, que está lá disponibilizada para formar mais o conceito, tá bom? Então, o que que acontece? Quando a gente fala de desenho geométrico, a gente precisa voltar na geometria, né? Então, dentro do campo da geometria, os elementos primitivos, básicos, né, que nós conhecemos, eles estão aí, olha. O primeiro deles é o ponto, né?
e depois nós temos a linha, né? E depois o plano. Então, vou voltar um pouquinho atrás aqui e falar do ponto. O ponto, ele é o elemento mais primitivo que nós temos. E dentro da definição, apesar de que a gente não tem muita definição de ponto, mas se a gente buscar tentar definir ponto, a gente vai ver que ele é um elemento grafo, né, elementar, que ele ocupa uma única posição no espaço. Que espaço é esse? É como se fosse um espaço gráfico. Então, você pode perceber que, né, dando um exemplo, né, você não consegue desenvolver nenhum outro elemento gráfico sem antes definir um ponto. Então, por exemplo, se você pega lá a sua lapiseira e encosta a sua lapiseira em cima do papel, né, e resolve fazer uma linha, antes de você fazer a linha, no momento que você encostar a lapiseira no papel, você realizou o quê? Você definiu o ponto. Então, o ponto, ele é como se fosse o elemento primitivo fundamental e o mais elementar de todos eles. E todos os outros elementos gráficos, ou também, né, poderia se chamar de entidades gráficas, são definidos a partir do ponto. Então, como eu disse, para você definir uma linha, você precisa, então, deslocar, né? Você define o ponto inicial, desloca seu lápis ou sua lapiseira, né? Em uma determinada direção e sentido, e aí você vai, na realidade, o quê? Criando uma sucessão de pontos. Essa sucessão de pontos, né, de forma alinhada, ela é definida como linha. Agora, nós sabemos que nem toda linha é reta. Existe linha curva e linha mista. Então, se o alinhamento de pontos ele segue, né, mesma direção e sentido, a gente chama isso de reta, que é um outro conceito. Então, veja bem, nem toda linha é reta, mas nós temos dentro do conceito de linha a linha reta, a linha curva e a linha mista. Não sei se vocês entenderam. O que vai mudar aí é a direção do alinhamento de pontos. Então, o ponto é elemento fundamental e único definido no espaço. A partir dele, então, nós definimos a linha, e a linha ela pode ser, né, classificada, né, como se fosse tipos de linhas, né, em linha reta, curva e linha mista. Tá certo? Então, como eu disse, né, a reta ela é um ente geométrico formado então por um alinhamento de pontos existente no espaço. E a reta, né, do ponto de vista gráfico, ela é infinita. Você pode ver que quando a gente conceitua reta, a gente não considera que ela tenha nem início nem fim. Normalmente ela é um ente geométrico infinito, posicionado no espaço. Não é verdade? O plano, por sua vez, né, ele é também oriundo de um alinhamento de retas. Então, se você observar, por exemplo, o que vai acontecer? O ponto é o elemento original. A partir do ponto eu formo a reta. Agora, se você tem várias retas, e essas retas são colocadas, por exemplo, uma encostadinha na outra, e fazendo, né, como se fosse uma sequência de retas, vai formar o quê? Vai formar uma superfície, que nós chamamos, então, de plano. Então, os três elementos básicos, né, ponto, reta e plano. O plano considerado, então, como elemento primitivo em duas dimensões, que poderia ser chamado também de superfície, né? Então, dentro da geometria, vocês precisam gravar isso, né? O que é o ponto, qual a definição de reta, né? E qual o conceito e a definição de plano. A partir daí, nós temos então, damos a origem a todos os outros elementos, né, e entes geométricos, que sejam figuras, sólidos, né, etc. Tudo isso tendo esse ponto de partida aí a partir desses três elementos. O espaço, né, como eu já disse, é o lugar que a gente considera o lugar geométrico, onde todos esses entes geométricos vão passar a existir, né? Eu, normalmente, quando eu dou o curso de desenho, eu dou alguns exemplos, assim, mais
tentando, né, trazer para a nossa realidade esses conceitos. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que quando a gente tenta conceituar ponto, ele é muito intuitivo, né? A gente fala assim, por exemplo, olhando para o céu, eu vejo uma estrela e eu considero aquela estrela um ponto, né, que está lá no espaço celeste, né? Mas eu posso também olhar para a cabeça de um alfinete e considerar que a cabeça de um alfinete é um ponto. Eu posso olhar, por exemplo, um outro conceito interessante, né? Olhando um botão de uma camisa, né? Eu posso considerar que o botão é um ponto. Então, na realidade, o ponto ele não tem dimensão, não é verdade? Ele não tem dimensão. Do ponto de vista, né, intuitivo, qualquer elemento gráfico que se assemelha, né, com um ponto, eu posso considerar como um ponto, seja ele grande, pequeno, o que for, né? Isso é muito intuitivo. E os outros elementos, como eu disse, a partir dele, também eu posso criar aí uma certa comparação com coisas que estão aí presentes na natureza. Normalmente, você olha para uma parede, né? Você percebe que existe um plano, quer dizer, uma superfície, né? Você pega uma folha de papel, por exemplo, olha para ela, a superfície de uma mesa. Então, se você começar a observar, a natureza, né, como um todo, ela nos dá aí essa percepção das formas geométricas, né? Uma bola de futebol, por exemplo, ela nos dá, né, uma ideia de forma, né? Então a geometria trabalha muito com isso. É essa associação do que existe ao nosso redor, né? Essa visão, às vezes, até de elementos naturais que estão presentes aí no nosso dia a dia. Também elementos que, né, ou construções que foram edificadas pelo homem, né? Muitas delas, né, foram construídas também dentro dessa visão geométrica, né? Algumas pessoas, por exemplo, que até desenvolvem, né, trabalhos artísticos, né? Eles utilizam também da geometria para realizar suas obras artísticas. Algum quadro que foi pintado. Aqui na minha casa mesmo tem um quadro aqui que é um conjunto geométrico assim, né? Tipo um designzinho que foi feito em tela, né? E tela a óleo. Então a gente percebe essas coisas ao nosso redor, né? E isso nos dá essa visão, né? Tudo isso dentro do contexto da geometria. Tá bom, gente? Aqui nós temos, então, a representação. Então, na hora que você vai representar o ponto, aí já é uma questão mais técnica, né? Então, você vai considerar uma letra maiúscula, né? Sempre definindo aí, né, a posição do ponto. Então, normalmente você, como eu digo, né, você vai batizar o ponto sempre com letra maiúscula. Pode ser ponto A, ponto B, ponto C. Então, dentro do campo da geometria, a gente trabalha assim, né? Então, letra maiúscula, e aí você pode fazer do jeito que está na tela aí, olha. Então, você tem para definir, né, a origem do ponto, né, e a localização dele no espaço. Então, você cruza duas linhas, né? E aí você define a posição do ponto, né? Nós temos então o conceito de reta. Normalmente, para representar a reta, a gente usa uma letra minúscula do alfabeto. Vocês estão prestando atenção, né? Olha lá, ó. O ponto, letra maiúscula, a reta, letra minúscula. E aí nós temos, né, em relação à posição, nós consideramos horizontal, vertical, inclinada. Você pode ver que aí já é referente à posição da reta no espaço. Ou situada no plano, né, no plano gráfico. Então, nós consideramos, então, a letra minúscula do alfabeto e, quando a gente trata de relação, em relação à posição relativa dela, nós podemos considerar, basicamente, três situações. Ou elas são paralelas, né, em relação à posição que elas ocupam no espaço, sobre o plano, ou elas podem ser coincidentes. Vocês estão vendo aí, olha, quando uma reta está sobrepondo a outra, observa a representação lá, ó, R coincidente com S, né? Então, estou dando uma nomenclatura para elas,
uma reta S, uma reta R. E por último, nós temos o que nós chamamos de retas concorrentes, né? Você pode perceber que as retas concorrentes, elas têm um ponto em comum apenas, né? As retas paralelas não existe nenhum ponto em comum entre elas, e, e as retas coincidentes, elas possuem todos os pontos em comum. Entenderam? Lembra que eu falei com vocês que uma reta é formada por um alinhamento de pontos? Então, quando você tem duas retas coincidentes, é como se você tivesse dois alinhamentos de pontos formando cada reta e elas estão sobrepostas. Então, todos os pontos pertencentes a uma reta também pertencem a outra reta. No caso de reta concorrente, conforme eu disse, apenas um ponto. Então, gente, esses conceitos assim, não sei se vocês já estudaram isso, mas é importante a gente lembrar, né, porque nós vamos precisar desses conceitos para as nossas atividades futuras aí, tá? Então, nós estamos buscando lá nos fundamentos da geometria, né, esses conceitos que vão ser úteis para nós. Existe um outro conceito também com relação às posições relativas. Não sei se vocês já ouviram falar, né, de uma classificação que é dada, né, quando os pontos são colineares, né? O que significa isso? São pontos que pertencem a uma mesma reta. Então, por exemplo, eu poderia dizer para vocês, olha, que o ponto A, ele está sobre a reta, o ponto B também está sobre a reta e o ponto C também sobre a reta. E eles estão colineares, por quê? Porque eles pertencem à mesma reta, né? Os segmentos, por exemplo, colineares, mesma coisa. Então, eu vou chamar agora de segmento AB. O que é segmento? Segmento é como se fosse um intervalo. Então, eu tenho lá, ó, segmento AB, segmento BC e segmento CD. Quando eu digo, por exemplo, que um segmento ele é colinear ao outro, significa que eles estão situados sobre a mesma reta, conforme está representado aí. E tem os segmentos consecutivos. Os segmentos que são consecutivos, ele dá o primeiro segmento, o segundo segmento, por exemplo, ele se inicia a partir da extremidade do anterior. Então, por exemplo, o segmento AB, né? Nós temos o segmento AB, o BC e o CD. Então, eu poderia dizer que o segmento BC ele é consecutivo de AB e o segmento CD é consecutivo de BC. Então, esse aí é um outro conceito importante para nós aqui. O último aí, olha, que são retas perpendiculares. Percebam que as retas perpendiculares são chamadas também de retas concorrentes. Agora, no caso de retas concorrentes, eu posso ter vários ângulos, né? E quando eu considero uma reta perpendicular, eu vou considerar apenas um ângulo de 90 graus. Então, o que é uma reta perpendicular? Né? O que são retas perpendiculares, melhor dizendo? São retas que concorrem entre si, porém formando um ângulo de 90 graus. Esse conceito também acredito que vocês já conhecem, né? Outro conceito importante para nós aqui é o conceito de semirreta e de segmento de reta. Observa a diferença. Semirreta é a parte da reta que possui um ponto de origem e é limitada apenas em um sentido. Então, no caso aí, desse conceito que está sendo mostrado na tela para vocês, nós temos o ponto P, como se fosse a origem, né, da semirreta, e de P partindo para a direita, nós temos o quê? A nossa reta, mas aí dá a ideia de que ela é o quê? Infinita. Por quê? Porque ela não foi limitada na sua extensão. Agora, quando eu vou lá embaixo, né, no segundo conceito aí, e defino, né, o ponto B, aí eu já não tenho mais semirreta, já tenho o quê? Um segmento. Por quê? Eu estou limitando as duas extremidades aí e dizendo que o ponto A e o ponto B são pontos limites. E toda a concentração de pontos que eu tenho entre A e B faz parte do segmento AB. Então, aí, o segmento AB, na realidade, ele é, de certa forma, né? Quando ele tem uma certa dimensão, quando eu atribuo valor
numérico definindo a dimensão dele, então eu digo que ele é finito, sendo que o ponto A é o ponto, o ponto inicial, né? E B o final, ou vice-versa, né? Mas aí ele tem um intervalo limitado. Então, o conceito que nós temos é o seguinte, que segmento de reta é a parte de reta limitada por dois pontos. E semirreta é a parte da reta que possui um ponto na origem, conforme eu havia dito, e é limitada apenas no sentido. Então, ela é limitada somente em P. E é infinita a partir de P. Tá? Outro conceito também dentro da geometria muito importante, que é o conceito de ângulo. Né? Então, o que é o ângulo na realidade? É uma figura que é formada por semirretas de mesma origem. Se você voltar no conceito de semirreta, né, o ponto P aí, por exemplo, semirreta, seria a nossa origem. Então a gente vai lá, né, avança aqui no conceito, e nós temos, na realidade, duas semirretas, partindo do mesmo ponto. Nesse caso aí da origem, né, o ponto O. Então nós temos, né, uma semirreta OA e uma semirreta OB. E tem uma abertura aí definida. Né? Aí vem o valor, né, dessa abertura, que é definida, então, que pode ser definida em graus. Né? Aqui nós temos mais alguns conceitos. Tá percebendo aí, pessoal? O Anderson, Cleverson, tá dando para acompanhar, gente? Olha, classificação dos ângulos. Já que nós estamos falando de ângulos, né? Vamos classificar aqui rapidamente. Ó, o ângulo reto, o obtuso, o agudo, o ângulo raso. Aí tem os valores, né? Como eu havia dito, os valores dos ângulos, né? O AOB, 90 graus reto. O agudo, né? Menor que 90. O ângulo obtuso, né? Ele é maior que 90 e ele fica entre, né, 90 e 180. E nós temos o ângulo raso, que é igual a 180 graus, tá? Essa é uma classificação também interessante, relembrando aí, né, da geometria, baseado lá na geometria. Equidistância. Bom, o termo equidistância significa mesma distância. Então, o que é isso? Significa o seguinte, que nós temos aí o segmento de reta AM possui a mesma distância de MB, né? Então, esse é o conceito de equidistância. Então, quando fala, por exemplo, né, o ponto equidistante ao determinado ponto, então você já vai pensar o seguinte, olha, equidistância significa mesma distância. Então, observe aí o exemplo, né, que foi dado para você entender, né? Então, você tem lá o ponto A, o ponto M, ele é considerado, então, o ponto médio, né, do segmento, e, como eu disse, né, a distância entre A até M é a mesma de M até B. Outra figura geométrica muito importante aqui é a circunferência. Qual que é o conceito? Circunferência é uma linha curva, plana e fechada. Qualquer ponto da circunferência possui a mesma distância do centro. Então, quando a gente vai trabalhar dentro do conceito, né, da circunferência, nós temos aí o que nós chamamos de elementos da circunferência, que são os elementos gráficos principais, né? Primeiro, o centro geométrico da circunferência. Nós temos ali o que nós chamamos de raio, que é a distância do centro, né, até na linha que forma a circunferência. O raio ele é constante, né, em torno da circunferência toda. Nós temos o diâmetro, que é o dobro do raio, e nós temos a corda, né, que é essa representada pela letra C aí, ok? Esse segmento, né, que ele concorre, né, em dois pontos diferentes sobre a linha curva da circunferência. E nós temos a flecha, que é justamente a distância que define a média, né? A distância mediana aí da corda, né? Então, é representado pela letra F aí. Então, esses aí são os elementos principais aqui dentro que nós vamos utilizar aqui dentro do campo do desenho geométrico. Aqui nós temos o que nós chamamos de arco,
arco de circunferência, é uma parte da circunferência, limitada por 2 pontos, né? Nós temos também o que nós chamamos de formas geométricas. Bom, então dentro do campo da geometria, esse que nós apresentamos até agora são os elementos básicos, né? Os três falei para vocês, o ponto, a reta e o plano, e a partir deles nós começamos a formar as primeiras figuras geométricas. Só que essas figuras aí, elas são figuras, elas são figuras assim, de uma única dimensão, né? E agora a gente começa a falar das formas geométricas, que são o formato das coisas que observamos e são constituídas por uma conjunção de pontos, ou por um conjunto de pontos. E elas são classificadas normalmente em planas e não planas. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui nós temos é, alguns tipos de polígonos, né? São figuras planas, fechadas, né? E os não polígonos, que são formas geométricas não delimitadas, que elas possuem, né, formas mais irregulares, né? Então, os polígonos, eles possuem lados, né? Nós temos aí vários tipos de polígonos. Eu não vou detalhar muito, né? Mas aí, pelas formas geométricas também, né? E eles possuem comprimento e largura. Então, dentro do campo das figuras planas, nós estamos tratando aqui de figuras bidimensionais, né? Que tem lado, né? E que tem comprimento. E que tem o quê? Superfície, né? Aqui nós temos agora os não planos, né? Que são considerados como se fossem sólidos, né? E aí, dentro da classificação dos sólidos, nós temos os poliedros e os não poliedros. Os poliedros, tem alguns exemplos aí, tá vendo? O cubo, por exemplo, a pirâmide, né? E os não poliedros são aqueles que apresentam formas arredondadas, né? Eles são sólidos, mas com formas arredondadas. Por exemplo, a esfera, o cilindro, por exemplo, né? E eles possuem 3 dimensões. Então, são considerados aí figuras não planas, porém tridimensionais, porque possuem, então, as 3 dimensões aí, né? Vamos, vamos fazer um teste aqui. Eu gostaria de pedir a ajuda de um aluno aí. Por exemplo, o Anderson Xavier, está por aí? Tô sim, professor. Ô Anderson, faz um favorzinho para mim, dá uma olhada nessa tela aí, verifica se tem alguma inconsistência aí. Você vai relacionar a figura com o nome dela. Você vai falar o nome, começando o número 1 aí, ó, e vai até o número 15. Aí você vai falar e vai confirmar se existe alguma inconsistência, se tem alguma coisa errada aí. Preciso falar um por um Não. ou... Se você já enxergar, por exemplo, o que está errado aí, se está tudo certo. Olha lá, número 1, tá vendo lá? São figuras planas, tá vendo? 2. Pessoal, observa também junto com o Anderson. O Iago, né? Temos aí o Cleison, o Luiz, tá todo mundo aí, ó. Observa aí. Vê se você acha algum aí fora do contexto aí que não tá legal. Triângulo, quadrado, retângulo, losango. Para mim, a circunferência e o círculo aí estão iguais, sendo que não deveriam ser, né? A circunferência não era para ter área interior, aí era para ser só, tipo, só o contorno, né? Circunferência é só o contorno. Esse branquinho aí é a circunferência. Ou Isso. você tá achando que tá errado aí? É porque, na verdade, tá falando que o 14 é a circunferência e o 15 é o círculo. E aí, tipo, eu não sei se é a minha tela que tá me enganando aqui, mas parece que esse círculo ele tem um contornozinho, né? Ou não? Ele tem uma linha. Deveria ter um Amarelinha? contorno. Ah, tá. Então, para mim, ele, tipo, na verdade, para mim, ele seria talvez a circunferência, se a gente assumir que esse cinza aqui não é um preenchimento, né? E o Entendi. 14 seria um círculo. Existe muita, assim, às vezes a gente engana um pouco nesse conceito entre círculo e circunferência. Agora os demais estão ok, não tá, gente? Olha lá. São figuras conhecidas, né? São bem elementares.
elas são figuras planas regulares, né? Todas elas. Agora vamos lá. O conceito de círculo e circunferência, né? O que é a circunferência? É uma linha. Quando você fala circunferência, dentro do campo da geometria, é só a linha, né? É a linha fechada, né? E o círculo, né, Iago? O círculo é a superfície, né? Quando você vai falar assim, olha, desenha para mim um círculo. Aí você tem que pegar o compasso, entendeu? Traçar, definir o raio, né? Aí você traça o círculo e aí você vai ter que preencher a superfície. Aí é círculo. Agora, se eu falo assim, olha, traça uma circunferência, aí é só mesmo o alinhamento de pontos que forma o quê? Que forma uma linha curva. É uma linha fechada. Tá ok, gente? É só questão de conceito mesmo aí, para a gente não esquecer, tá? Bom, agora eu queria passar para vocês, presta bem atenção no que eu vou falar agora, porque eu vou falar de algumas convenções gráficas que a gente vai precisar adotar aqui na hora que a gente for fazer os nossos desenhos, né? Porque nós vamos trabalhar com algumas construções geométricas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que o traço ele é muito importante para nós, né? Principalmente a qualidade do traçado. Né? O desenho geométrico ele exige, né, um certo rigor. O desenho geométrico ele não é um desenho técnico propriamente dito, mas ele já carrega dentro de si um certo rigor em relação à sua execução. Haja visto que o desenho geométrico ele é usado muitas vezes para resolver problemas gráficos, né? Então, a gente vai precisar aí observar os tipos de traço. Então, olha bem, ó, a primeira coisa, o traço fino contínuo é para construção, porque a gente não desenvolve um desenho geométrico de uma vez. Então, na medida que você vai desenvolvendo, né, os primeiros traços que você faz, a gente chama de traço de construção. Normalmente, a gente usa um grafite, né, mais claro, né, para fazer essas construções, para não marcar tanto a folha. E depois você vai usar um traço mais espesso para poder reforçar as linhas, que são linhas que a gente chama linhas de solução ou linhas de resposta. Então eu posso ter, por exemplo, dentro de uma construção geométrica, várias linhas de construção de repente uma ou duas linhas só de resposta. Então essa linha de resposta, né, ela é a linha que vai ter, né, uma espessura maior do que a linha de construção. Então, resumindo a história, né? A linha de traço fino é para construção e a linha espessa é para resposta. E depois, outra coisa importante é que todos os pontos que vão sendo definidos em cima da construção geométrica, eles precisam ser nomeados. Então, eu lembro que eu falei para vocês anteriormente que cada ponto ele é definido por uma letra maiúscula. Então, nesse caso aí, né, a gente vai usar então a letra maiúscula do alfabeto para definir esses pontos. E normalmente, pessoal, a gente usa a sequência. Então, por exemplo, se o primeiro ponto é A, o segundo ponto que você encontrou vai ser B. E C, D, para criar o que a gente chama de sequência de construção. Vocês entenderam o que eu falei? São três convenções aí que eu falei, ó. Primeiro, usar o traço fino para construção. Segundo, usar o traço espesso para resposta. E o terceiro, nomear os pontos na sequência, de acordo com a sequência do alfabeto, A, B, C, D, etc. Então, é essa orientação, vocês não podem esquecer dela no momento que estiver aí desenvolvendo, né, as construções gráficas aí, tá? E aí, quando eu falo construções gráficas, na verdade eu estou falando de construção geométrica, né? Então, o que é a construção geométrica? É você trabalhar com esses conceitos, né, que nós estamos falando deles, né? Então, nós vamos trabalhar com os elementos básicos, ponto, reta e plano, né? E a partir deles, né, desenvolver as construções geométricas, né? E aí nós vamos trabalhar com os instrumentos, né? Então, o conceito, né, que nós temos aí para construção geométrica são esse aí, olha.
as construções geométricas tiveram início na Grécia Antiga, né? Lembra que eu falei? A matemática chegando, né, para fazer ali, para dar, né, sustentação a essas construções gráficas, né? E eles começam a fazer uma junção dos conceitos gráficos com a matemática ali na Grécia. Os gregos, os pensadores, os filósofos, né, os cientistas, colocaram o raciocínio à prova, né? Aplicaram a lógica, a razão, e utilizando ali as ferramentas da época, né? Eles tinham lá os instrumentos deles, mesmo que um pouco mais rudimentares, para poder, então, realizar essas primeiras construções geométricas aí, né? As construções geométricas ainda continuam até hoje. Muitas vezes, né, a gente é questionado dentro dos cursos de desenho sobre a validade desse tipo de desenho, né? Às vezes os alunos perguntam assim: ah, professor, por que é importante estudar desenho geométrico? Então, basicamente, o estudo do desenho geométrico, ele desenvolve o que a gente chama de raciocínio, né? Não é esse raciocínio lógico-matemático, mas é o que a gente chama de raciocínio espacial. Você vai trabalhar com os entes geométricos, você vai trabalhar com a forma e com a posição dessas formas no espaço. Então, quando você começa a trabalhar tentando enxergar o espaço gráfico, a construção dos entes, a partir dos entes geométricos, né? Você vai construir modelos, por exemplo, né? Formas geométricas diversas. Então, você está desenvolvendo um tipo de raciocínio que nós chamamos de raciocínio espacial. Então, você vai enxergar a forma no espaço, a posição dela no espaço, né? E essa prática, né, do desenho geométrico, ela vai dar uma sustentação para desenvolver esse tipo de raciocínio. Isso é muito importante para o engenheiro, para o arquiteto, para os profissionais na área de design, né? Design gráfico. Todas as outras áreas, né, derivadas da área do desenho, é importantíssimo esse tipo de conceito, né? E também, né, gente, os postulados, né, e os teoremas que são formados, né, a partir dessas construções também, né? Então, como existe também um arcabouço matemático dando sustentação a esse tipo de construção, então acaba que nós temos aí, de forma geral, vários conceitos sendo aplicados aí, tá certo? E em falar em postulados, nós temos aqui alguns postulados que a gente precisa considerar também quando a gente está tratando aí do desenho geométrico. Então, como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar com os elementos gráficos, né? Ponto, reta e plano, que são os primitivos, e os demais que virão, né? A partir deles. Então, nós vamos seguir alguns postulados que são esses que estão aí, olha. Número 1, por exemplo, né? Assinalar um ponto geométrico arbitrário. O que é isso? Muitas vezes a gente vai ter que definir um ponto num determinado local de forma aleatória. Vai ter exercício, por exemplo, que eu vou passar para vocês, que vocês vão ver depois, que simplesmente o exercício vai ter início a partir de um ponto. E esse ponto ele vai ser localizado em algum lugar. Quando eu falo ponto geométrico arbitrário, é porque ele não vai ter um ponto definido para ele. Já que ele é o ponto de partida, né? Então ele vai ser iniciado num determinado local, né? Ali no espaço gráfico. E a partir dele, inicia-se a construção, né, da construção geométrica, né? Do elemento gráfico ali subsequente. O 2, assinalar o ponto geométrico pela interseção de duas linhas. O que é isso? É quando, por exemplo, imagina duas retas se cruzando. Então, ali, naquele momento do cruzamento, lembra que eu falei para vocês que duas retas concorrentes têm um ponto em comum? Então, nesse ponto de interseção, esse ponto precisa ser identificado, né? O 3 aí, olha, traçar uma reta completamente arbitrária. Também pode acontecer. Muitas vezes, algum exercício, alguma construção geométrica, ela parte de uma reta arbitrária, né? Muitas vezes a gente precisa de um ponto, né, para definir uma reta. Mas você pode ter uma reta também como ponto inicial, né? O item 4, traçar uma reta arbitrária passando por um ponto. Acabei de dizer para vocês. Às vezes eu vou precisar traçar uma reta, eu preciso de um ponto. Então, eu defino um ponto
e depois dele, a partir dele, né, sobre ele, eu começo a traçar a reta. E essa reta que eu acabei de traçar, aquele ponto inicial vai fazer parte dela. O item 5, traçar uma reta por dois pontos conhecidos. Isso aqui a gente faz muito. Tem alguns casos, por exemplo, que a gente precisa ter dois pontos para só depois a gente definir a reta que vai passar sobre eles. O item 6, traçar um arco de circunferência de centros e raios arbitrários. Também pode acontecer. Nesse caso aí, a gente define o centro primeiro, né? E aí, o raio, normalmente você pode ter um valor ou não. No item 7 aí, por exemplo, está dizendo aí, ó, raio conhecido. É quando você tem o valor do raio, né? Um valor em termos de unidade, né? Um valor numérico aí, em termos de unidade, quanto que vale o raio. Ou talvez o raio ele é arbitrário. Muitas vezes ele não tem valor. E ele, inclusive, pode ser usado como se fosse um raio de construção, para você determinar uma outra forma geométrica que venha a seguir. Então, ele é tratado como raio arbitrário. Outra coisa importante também, que a gente considera como postulado dentro do desenho geométrico, é transportar o segmento de reta conhecido. Normalmente, esse transporte aí, a gente faz com compasso. Então, às vezes, você define lá um segmento de reta entre dois pontos, né? Você tem um espaço ali, você vai com o compasso ali, abre o compasso, posiciona ele e leva essa abertura para outro local. E lá você define um novo segmento. Então, isso aí chama transporte. Tem alguns exercícios que a gente vai fazer que vai ser necessário esse transporte. Usar a régua somente para medir. A régua basicamente, ela é só para poder conferir, né, se você realmente está definindo os locais exatos e o ponto está sendo definido, ou para conferir dimensões de segmentos, e a régua é basicamente para isso. Você não usa a régua para traçar, né? Não fazer cálculos para obter resposta. Dentro do campo do desenho geométrico, a gente não fica calculando, não existe isso. Haja visto que o próprio nome está dizendo, né? Construção geométrica. Então, nós vamos trabalhar com os instrumentos. E o item 11 aí é não obter resposta à mão livre ou por tentativa. O que é isso? É você, de certa forma, forçar a barra, né? Se não está fechando, se, por exemplo, a concordância que você está tentando executar ali não está fechando, é sinal que tem alguma divergência. Então, na realidade, você não pode forçar, né, de tal forma que a concordância aconteça, né, à força, né? Na realidade, você tem que voltar lá atrás e começar a perceber o que está acontecendo e alterar, fazer a alteração lá necessária para que a construção ela consiga fechar no final, né? Imagina você traçar um hexágono. Vou dar um exemplo desse item 11. Ó. Você está montando um hexágono, uma figura plana, né? No finalzinho, no último lado do hexágono, ele não fecha. Deu uma diferença de medida. Então, é isso que eu estou falando. Então, você não vai poder forçar. Você tem que voltar atrás e descobrir o que está acontecendo. Então, pessoal, o desenho geométrico, ele tem essas, digamos assim, né, essas orientações aí que eu estou chamando de postulado para a gente obedecer. E aí, no mais, é a prática, né, que a gente precisa desenvolver, entendeu? Então, praticando, né, que se aprende. Né? Eu espero, né, que vocês consigam, né? E aí, o que vai acontecer? Eu estou deixando lá no portal para vocês o caderno de exercício. São 3 cadernos, tá? Caderno 1, 2 e 3. Eu vou sugerir a vocês que comecem pelo 1. O que vai acontecer? O primeiro exercício ele é bem elementar e vai criando uma sequência, né? E que quando você chegar no caderno 3, você já vai ter assim um conhecimento bem maior. Então, em termos de grau de dificuldade, né, é bom você acompanhar a sequência dos cadernos. O primeiro exercício mais fácil e o último lá do caderno 3 um pouquinho mais complexo dentro das condições de vocês aí que dá para fazer. O que vai acontecer nesse caderno? Você vai usar o formato A4, tá certo? Eu vou explicar daqui a pouco como é que você vai obter ele.
né? Então, você vai usar o formato A4 e os instrumentos que você vai usar aí são só dois. É só o compasso e a régua. Claro, né? Você vai usar a lapiseira e a borracha. Ó, papel A4, lapiseira, borracha, tá certo? Você pode usar, se você for usar grafite diferente, lembra que eu falei do traço fino e do traço espesso? Então você pode usar dois lápis, por exemplo, um HB e um 2B. O HB, né, para fazer a construção e o 2B para dar o acabamento na resposta, que é a linha de contorno. Instrumento, a régua, somente para conferir as medidas, e o compasso para você executar o traçado. Outra orientação que eu dou para vocês é o seguinte: o grafite do compasso, tá certo? Seria interessante que ele fosse o mesmo grafite do lápis que vai fazer o contorno da construção geométrica, né? Aí você vai perguntar assim, mas eu tenho que ficar trocando o grafite do compasso? Porque na hora que eu vou construir a figura geométrica, eu também vou usar um grafite mais claro, não é verdade? Mas não precisa. O que que você vai fazer? Quando você estiver usando o compasso para construir, você não aperta tanto o compasso. Então ele vai ficar com um traço mais leve, mesmo usando um grafite mais escuro, que é o 2B. Mas aí depois você vai né, com o grafite HB e vai montando o desenho, tá certo? E aí, quando você for dar o acabamento, aí sim, você pega o 2B, dá o acabamento somente na resposta, e se precisar dar o acabamento com o compasso, o seu grafite já é o 2B. Aí ele fica, né, assim, mais escuro, né? Tá certo, gente? Então, esse material você vai poder baixar no seu computador, tá certo? Eu vou sugerir a vocês, quem assistiu a aula passada, né, que eu falei de instrumentos, não é isso? Eu lembro que eu falei para vocês sobre a fixação da folha sobre a mesa. Vocês vão trabalhar numa posição não tão boa, né, porque vai ser na vertical. Vocês vão colocar a folha sobre a mesa, pegar aquela fita crepe que eu tinha falado, fixar a folha, né? Os instrumentos que vocês vão usar, eu já falei, né? Se você quiser usar o esquadro só para traçar a linha, para dar a resposta final do exercício, fica à vontade. Agora a régua não, a régua é só para medir. A gente não usa a régua para traçar, tá certo? Aqui, olha, eu vou deixar com vocês também, são 3 acessos, né? Nós temos aí a construção geométrica no site da Academia CAM, você pode dar uma olhada, lá ensina a fazer, né? Cada tipo de construção geométrica. É claro, né, que dentro dos cadernos tem os exercícios. Por exemplo, exercício 1, ele vai te dar um enunciado e vai te mostrar também como que faz. Tipo um passo a passo para você fazer. Essa apostila 2 que está aí, ela está lá no nosso portal também. São fundamentos de desenho geométrico. E tem desenhos resolvidos, né? Resolvidos lá, que vai te orientar também. Na página de construções geométricas, lá no nosso portal, existem também desenhos resolvidos, são exercícios resolvidos. E eu deixei também, gente, uma aula assíncrona que eu gravei explicando como que faz cada tipo de construção. Então, por exemplo, se você depara com um determinado tipo de exercício, levantar uma reta concorrente a um segmento de reta AB dado. Exemplo, né, de exercício. Como que faz isso? Vai ter uma sequência do lado, né, dentro do bloco de exercício, e vai ter uma videoaula explicando como que você faz isso. Então, na realidade, você vai assistir a videoaula e vai tentar reproduzir o desenho lá na folha, né? O primeiro desenho que você fizer, se ele não ficar tão bom, você pode repetir, né? O importante é que a gente tenha um certo grau de qualidade aí, né, nessa atividade. Ela vai estar valendo 10 pontos. Então, você vai entregar no final, né, caderno de exercício, você vai ver lá a quantidade de exercício. Lá no nosso portal tem as orientações de como fazer, de como enviar, né, o caderno para mim. Vai ser na forma digitalizada.
tá certo? Você vai desenhar, você pode fazer até 2 construções geométricas por formato, está explicando isso lá no caderno, né? Então, assim que terminar, você vai digitalizar e preparar, né, direitinho para enviar para mim por e-mail. Você envia uma mensagem só e coloca, né, todos os arquivos juntos, né, no mesmo e-mail em forma de anexo, tá bom? Prazo para realizar essa atividade, gente, em torno de 20 dias. Isso está sendo explicado lá no roteiro lá, tá bom? Vocês têm alguma dúvida para perguntar para mim? Porque eu sei que vocês vão começar a fazer e vocês vão precisar de apoio, né? Mas aí eu vou estar à disposição também, né, para ajudar vocês. O que Professor, vocês... eu, no caso, como eu tenho problema de vista, normalmente eu faço as coisas pelo computador e eu tenho uma mesa digitalizadora aqui onde eu posso fazer esses desenhos pelo computador. Tem problema? Como é que é? Aí, Tipo, porque pra mim, no meu caso, fazer os desenhos no papel é pior porque eu tenho que chegar muito perto e normalmente eu não consigo, por exemplo, passar uma linha em cima da outra linha, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com esse tipo de coisa. E escrever no geral no papel, pra mim, já é difícil, porque eu tenho dificuldade de revisar o que eu mesmo escrevo, assim, sabe? Mas aí, no caso, eu tenho uma mesa digitalizadora que eu consigo fazer esses desenhos no computador e eu consigo ampliar conforme for necessário, tipo, fazer os ajustes ali mais facilmente. Tem problema se eu fazer essas resoluções digitalmente para você? tem como você fazer e me mostrar? Você faz, assim que você terminar de fazer o primeiro, você me mostra, aí eu te dou um retorno. Tem Pode jeito? ser, pode ser. Eu quero ver, porque, sabe por quê, Cleber? É a primeira vez que acontece comigo, em relação a assim, um aluno me procurar nesse sentido, sabe? Eu já Entendi. tem muitos anos que eu trabalho com desenho, tem minha vida inteira, uns 30 anos aí. Já, eu ainda não passei por essa situação. Então eu queria ver aí como é que é o processo, como é que você vai Uhum. fazer, para me ver o resultado final aí eu te dou o retorno. Mas eu acredito que a princípio, né, eu entendi o que você falou. Eu já vi, né, sobre isso, né, já tenho conhecimento disso aí, mas eu queria ver, porque na realidade é assim, quando você faz através dessa mesa digital, dessa mesa sua aí, são outras habilidades que você está desenvolvendo. Não são as mesmas, né, que a gente desenvolveria com o uso de instrumento manual. Mas aí não tem problema não, quer dizer, a gente não pode, né, digamos assim, né, forçar, né? Então nós vamos acompanhar direitinho. Aí você faz o primeiro exercício e me manda que eu te dou um ok. Mas eu Tranquilo? acredito que não vai ter problema não. Vamos Não, lá, sempre. mãos à obra, né? Beleza. Tá bom? Ô, gente, vamos fazer um negócio. Faz o seguinte, essa semana, como atividade assíncrona, baixa esses cadernos, olha aqui, vai lá no portal, baixa os cadernos, dá uma pesquisada nisso aí primeiro, tá certo? Não vai com muita sede ao pote, não. Analisa o material de apoio e me dá um retorno se tiver alguma dúvida. Dá uma lida nas atividades que está lá primeiro, depois você pega, marca um horário, fala assim, olha, eu vou começar a fazer. Aí você separa um tempo. Eu queria que vocês organizassem um tempo porque desenho não é igual às outras disciplinas, sabe? Você precisa ter tranquilidade, você precisa ter um cantinho aí bacana aí para você mexer. Às vezes, né, não sei como é que é na casa de vocês aí, mas tenta ver um horário assim mais tranquilão aí. E aí você vai fazendo para o primeiro exercício, o segundo, o terceiro. E aí, se tiver alguma dificuldade, vocês me falam, tá certo? Eu acredito que vocês vão conseguir. A turma de desenho do semestre passado, eles fizeram direitinho isso aí, deram conta do recado, bacana. E vocês não acredito que vai ser diferente, não. Combinado? Joia, Tá combinado. Beleza, certo. professor. Então é isso, tá? Da minha parte hoje, aqui assistam as aulas assíncronas também, tá? Vai falar lá de ponto, reta, plano, vai falar de figuras planas, vai falar de sólidos geométricos, essa mesma aula que eu dei, só que de uma forma mais detalhada, entendeu? E tem também as aulas que mostram as construções geométricas, como que você coloca o papel, como que você organiza o instrumento, regula o compasso direitinho, tá tudo lá.
Então, vocês vão ter aí 20 dias para trabalhar em cima desse bloco, tá bom? E eu aguardo vocês semana que vem, no mesmo horário aqui, para a gente dar seguimento aqui na parte teórica do curso. E semana que vem nós vamos falar de um pouco de geometria descritiva, tá? Então não falta não. Ok? Um abraço aí Aí, para fechou. vocês. Abração para você Ok, também, professor. professor. Com Deus. Falou, pessoal. Boa Combinado. noite. Boa noite aí, professor.